Gente, queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente ter cuidado com falas muito cristalizadas, com falas muito rígidas, muito pouco flexíveis em relação a qualquer coisa, mas hoje especificamente eu queria falar sobre nós. Então, assim, como tendemos a ter esses olhares e essas falas muito firmes em relação a nós mesmos, em relação às nossas capacidades, às nossas habilidades, à nossa personalidade, e como a gente escuta muito pessoas falando, eu sou assim e pronto. É desse jeito que eu fui criada, então é assim que eu vou ser. É assim que meus pais fazem em relação a isso, então eu vou fazer igual. Ou eu não gosto disso e eu nunca vou gostar. Ou acho que eu nunca vou conseguir aprender isso, então eu não vou nem tentar. E aí eu acho que dá pra gente entrar tanto numa reflexão assim neurocientífica, o quanto que o nosso cérebro ele é incapaz de diferenciar o que é real e o que ele tá construindo ali, né? Então o que ele pensa, inclusive até diferenciações, por exemplo, a excitação e a ansiedade, né? Então quando você tá muito animado para uma coisa e quando você tá com muito medo de alguma coisa. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar essas duas coisas. Ele só entende que tem alguma sensação angustiante, uma liberação de adrenalina e é isso, bora lá. Então, acho que entendendo isso, né, como neurocientificamente a nossa cabeça ela não sabe diferenciar, essas falas, esses ideais e aquilo que é real, a gente tem que tomar muito cuidado com quais são os pensamentos que nós temos muito cristalizados, muito rígidos em relação às nossas capacidades, às nossas habilidades, à nossa personalidade, às nossas relações. Então, se a gente tem um pensamento muito rígido de é assim que eu sou, mesmo que você não seja dessa maneira, seu cérebro vai entender isso que você está falando e ele vai caminhar para esse caminho. Mesmo que você esteja muito animada ou muito nervosa para uma coisa, o seu cérebro não sabe diferenciar. E é muito sobre como a gente enxerga então essas coisas. Já que biologicamente falando, já que hormonalmente falando não existe essa diferenciação tem que partir de nós, tem que partir da nossa consciência, daquilo que a gente fala com nós mesmos, daqueles pensamentos que nós temos com uma certa frequência, ou até né, com uma certa rigidez, na nossa própria vida. E aí, se a gente entra não só no sentido neurocientífico, mas psicológico mesmo, a gente pode entender o quanto que nós vamos nos restringir a tentar algo novo, a buscar alguma habilidade nova, desenvolver uma habilidade nova, a buscar um conhecimento novo, se a gente tem essa ideia prévia e muito cristalizada de que não somos capazes de fazer aquilo, de que não somos capazes de dormir mais cedo para acordar mais cedo para começar o dia num outro ritmo, que não somos capazes de aprender uma outra língua, que não somos capazes de aprender um outro instrumento musical, por exemplo, porque a gente tem esse olhar muito rígido, muito cristalizado de que somos dessa maneira e tenderemos a ser assim pro resto da nossa vida. E a gente pode pensar nisso também nos perigos dentro das relações, né? Quando você se relaciona com uma pessoa que entende que ela é dessa forma e ela vai agir dessa maneira para sempre, não existe essa flexibilização de entender por que você é dessa maneira. Por que você se sente assim quando você se sente assim? Por que fulano faz você se sentir assim? Por que os seus pais eram assim e por que você aprendeu com eles e está repetindo? Todos esses questionamentos são importantes para que a gente não caia exatamente nesse lugar rígido de que não é possível mudar, de que nós não podemos desenvolver novas capacidades, que nós não podemos desenvolver uma nova percepção da vida, das relações que a gente mantém, das coisas que nos incomodam, porque a partir do momento que você passa a entender por que algo te incomoda, você pode ir para diversos caminhos. Você pode evitar se relacionar com aquilo, ter contato com aquilo, ou você pode entender e lidar com aquela angústia que é apresentada nessa relação para que você possa então se desenvolver e se relacionar com isso, seja uma pessoa, um comportamento, um alimento, uma experiência social, ir para uma festa, viagens, avião, por que essas coisas te angustiam? Né? E como então, a partir do momento que você se conhece mais, você pode sim flexibilizar quem você é. Você pode mudar as suas visões em relação a alguma coisa. Você pode passar a gostar de uma coisa que você achou que você nunca seria capaz de gostar. Porque, por algum motivo, no seu passado, você entendeu que você não seria capaz de gostar. Mas você pode gostar. E aí eu vou trazer, assim, duas experiências pessoais, duas situações, dois exemplos de experiências pessoais em relação a esse assunto. Primeiramente, em relação a cochilos, dormir e conseguir ter essa flexibilidade, essa leveza para dormir ao longo do dia. Não tenho e me irrito com quem tem. Então, eu levo muito pra terapia, eu tento muito entender qual que é a minha questão com o cochilo, qual que é a minha questão de me irritar com alguém tirando uma soneca, né? E por que eu não consigo? Por que eu tenho essa dificuldade? O que essa dificuldade pode estar me dizendo, né? Então, eu sempre tive essa fala muito cristalizada de eu não durmo à tarde, dormir na tarde me irrita, me estressa, eu acordo mais estressada, eu acordo mais irritada, eu acordo com mais sono, não vou fazer isso, não faz sentido fazer. Enfim, falas bem cristalizadas, bem pouco flexíveis em relação a esse assunto. E essa semana eu tava voltando de viagem, morrendo de sono, super cansada, dormi no meio da tarde no avião. E uma senhorinha que tava sentada do meu lado comentou. Ela falou, nossa, como você é boa de sono, né? Como você dorme de boa? Você dormiu o voo todo. E eu fiquei, de quem que ela está falando? Não deve ser de mim, porque eu não tenho essa tranquilidade, essa flexibilidade, essa leveza com o sono no meio da tarde. Porque eu estava cansada de dormir, mas eu não tenho isso. E com esse olhar muito cristalizado de eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou dormir no meio da tarde, eu odeio dormir no meio da tarde, essas coisas me irritam. Quando eu escutei ela falando aquilo, me deu um clique de poxa, talvez eu possa, de vez em quando, dormir à tarde, de vez em quando não. De vez em quando pode ser que eu esteja com mais sono e me dê sono e eu durma. De vez em quando não. De vez em quando eu vou estar super desperta e dormir à tarde vai sim me irritar, porque eu vou quebrar esse meu processo de movimento do dia e vou ficar molenga e depois não vou conseguir acordar de novo e não vou conseguir voltar pro meu ritmo. Enfim,
A questão é que essa fala dela me deixou muito reflexiva com o fato de que eu não preciso ser tão rígida com essa ideia. De que eu não faço isso, de que eu odeio fazer isso, de que eu nunca vou fazer isso. Eu posso ser mais flexível entendendo que tem dias e dias, tem momentos e momentos, tem horas e horas da minha vida. Tem Jennifers e Jennifers, tem uma Jennifer que vai estar assim, tem uma Jennifer que vai estar assado, e ela não precisa ser super rígida e cristalizada e nada flexível com os interesses, com as habilidades, com as capacidades, com as tranquilidades, com os nervosismos, com as agonias da vida. E o outro exemplo é em relação ao instrumento musical. Tenho falado muito disso aqui porque eu acho que é uma coisa que tem aparecido muito na minha análise pessoal, que é o fato de que eu nunca achei que eu seria capaz de aprender um instrumento musical. Por algum motivo, eu determinei na minha infância que essa habilidade não era minha, que não ia caber a mim, que eu não tinha essa motricidade, que eu não tinha essa coordenação motora, esse pensamento rápido, que tocar um violão, tocar uma bateria, tocar um piano era algo que eu simplesmente nunca aprenderia. Botei isso na minha cabeça, cristalizei essa ideia e fiquei rígida e inflexível com ela por muito tempo, até que, há pouco tempo, comecei a tentar flexibilizar isso, comecei a conviver com pessoas, e aí vem um ponto muito importante, que é de convívio, com quem você convive e com quais ideais essas pessoas têm, né? Então, assim, são pessoas rígidas também, são pessoas que também não flexibilizam os seus pensamentos, os seus ideais, ou são pessoas que tentam flexibilizar, são pessoas que questionam essas ideias muito rígidas, são pessoas que te estimulam a questionar as suas ideias muito rígidas, são pessoas que te estimulam a questionar se você não é capaz de aprender alguma habilidade. Bom, eu comecei a me relacionar com pessoas que são músicas, né? E pessoas que têm essa relação com instrumentos musicais e com a música no geral. E pessoas que começaram a me fazer questionar, não me questionaram, mas me fazer me questionar, por que eu achava que eu não era capaz? Por que eu tinha esse pensamento tão rígido, tão tenso, tão inflexível em relação a uma habilidade que eu simplesmente posso aprender? Não tô falando que vai ser fácil, não tô falando que eu talvez tenha toda essa coordenação, mas que eu posso desenvolver se eu entender que eu sou capaz. Que isso vai demandar esforço meu, vai demandar tempo, dedicação, dinheiro, mas que eu posso ser capaz se eu quiser. Se eu colocar isso como um objetivo da minha vida, que inclusive farei em 2026. E eu acho que isso daí já entra também no outro assunto que eu queria trazer, que era em relação a expectativas para o novo ano, né? E para o quanto que esse novo ano pode ser um ano que você passe a olhar para si mesmo, tentando flexibilizar esses pensamentos, tentando aliviar essas rigidezes, tentando modificar a maneira que você olha para si mesmo, a maneira que você olha para as pessoas com quem você se relaciona, a maneira que você olha para suas capacidades, para suas habilidades, para o seu conhecimento, para que você possa começar a se questionar e começar às vezes a se colocar em ambientes nos quais você é estimulada a tentar algo novo, nos quais você vê que talvez você é sim capaz de aprender uma coisa nova, você é capaz de começar um curso novo, você é capaz de começar um esporte novo, você é capaz de se colocar em outros ambientes, contanto que você flexibilize essa ideia de eu sou assim e não vou mudar. É assim que eu fui criada, então é assim que eu vou ser sempre. Meus pais são assim, eles veem as coisas da vida, eles veem a vida dessa forma, então eu vou ver a vida dessa forma. Porque existe uma grande parte de você que pode estar super de acordo com a maneira que você foi criada, com as regras que você foi ensinada. Mas isso não quer dizer que uma outra parte de você não pode questionar tudo isso. E não pode, então, flexibilizar esses ideais. Você não é assim e ponto. Você está sendo assim porque por algum motivo você foi ensinada a ser assim ou você quer ser assim. E tudo bem, contanto que você realmente banque o fato de que você está escolhendo, de alguma maneira, se manter onde você está. E que você pode mudar e você pode sair desse lugar se você estiver disposta a isso.